sou muito suspeito em falar porque eu adoro abraçar. E algumas pessoas, à medida aí da evolução da minha existência aqui, como Tiago, algumas pessoas foram me chamando a atenção da forma em que era abraçado, enfim, E aí me despertou para o estudo da terapia do abraço. E aí quando eu fui estudar a terapia do abraço, eu me encantei mais ainda. Quando eu fiz o curso de Reiki, parece que potencializa mais ainda esse poder do amor e tantos outros cursos que a gente vai fazendo e ativações, enfim. É um encontro de corações, como está aqui. É um encontro de corações. E quando a gente abraça mesmo para valer, parece que a nossa vida deixa de ser preto em branco e passa a ser colorida. Então eu escolhi uma vida colorida para seguir. E tenho certeza que todos que estão aqui fizeram a mesma opção, porque o que mais faremos hoje é abraçar. Que bom, né? Aos que não têm um costume muito grande de abraçar, ou que abraça, sei lá, de qualquer jeito, também vai perceber que nós podemos abraçar pelo olhar. Então, hoje a gente vai exercitar vários tipos de abraços, inclusive pelo olhar. Porque existem pessoas, né, isso daí é normal, assim, mais natural entre filho e mãe, que às vezes a mãe olha para o filho já entende, e às vezes aquele abraço que o filho ou a mãe estava precisando naquele momento, era aquela ajuda, vice-versa. É um parceiro que olha para o outro, um amigo que já é uma alma gêmea, que a gente vai desconstruindo, né, na vida. Essa questão de alma gêmea não necessariamente é amor, amor afetivo, né? Homem, mulher, 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 homem, homem, vai muito mais do que isso. Às vezes é a sua mãe e a sua alma gêmea, o seu irmão é a alma gêmea, o seu filho é sua alma gêmea, né? O seu amigo é sua alma gêmea, você é sua própria alma gêmea, né? Então aí a gente vai entendendo várias manifestações que a vida nos proporciona. Então vamos lá para a nossa terapia do abraço, né? Vivemos em tempos de medo. É tanta cautela que adotamos procedimentos que têm cada vez mais afastado as pessoas e formado um ser humano desequilibrado e frio. Ou seja, estamos nos condicionando a ter mínimo contato com o ser humano. Não sei se vocês já perceberam que depois das redes sociais, do WhatsApp, enfim, muito benéfico, mas a introdução desse tipo de tecnologia afastou muito mais as pessoas. Existem muitos relatos que chegam aqui no Água Jaruanda de pais que não mais fazem nenhum tipo de refeição com os filhos, que o único contato que eles têm é via WhatsApp, ou tem que fazer um Facebook para saber o que o filho está fazendo. Isso daí é a decadência de uma família, né? Porque você tem que fazer um Facebook para saber o que seu filho está fazendo, sendo que ele mora na sua casa. Então é um caos. Então isso daí, muito mais coisas, foi afastando o ser humano do outro, a ponto de não saber mais o que é a força do toque. O que é a força do toque. Semana passada a gente teve aqui uma palestra com Karuna, que ela falou sobre o toque. Inclusive tivemos um exercício, que aí no final eu disse a ela que parece que ela, dentro da sincronicidade, né, que nada acontece aí por acaso, que parecia que ela já estava nos preparando para hoje a terapia do abraço, né, diante dessa ausência do toque. Tem pessoas que têm problemas. Certa feita, já foi atendida aqui uma pessoa que o diagnóstico do preto velho foi que a pessoa abraçasse aquele outro companheiro que veio pensando que estava passando por algum problema espiritual, enfim, e o diagnóstico foi ausência de toque. O toque é tão forte, é tão necessário, que o bebê, assim que sai da barriga da mãe, o médico coloca bem juntinho dela, né, para sentir o cheiro, o calor, já é o primeiro toque ali. E às vezes as mães, elas passam por uma série de situações após a gravidez, enfim,
e aí vai rejeitando em alguns momentos o filho, e aí o filho já vai sendo criado longe daquele toque materno, e aí vai desencadeando toda uma série de traumas no inconsciente daquele ser humano que às vezes se constrói um adulto muito introspecto, mas na realidade é aquela introspecção que ele não sabe explicar. Um amigo meu é muito tímido, enfim, não sabe lidar muito com as pessoas, ele é antissocial, mas aquela questão, né, tem uma questão agora que está classificando quem é da psicologia aqui, borderline. Porque o negócio é enquadrar em alguma coisa, né? Você tem que botar algum rótulo, né? Se é borderline, se é o que for, você tem que botar algum rótulo, você tem que botar algum código de barras na pessoa, né? Sendo que a questão da normalidade a gente vai desconstruindo muito quando a gente vai avançando na profundidade da alma. Porque na realidade tudo segue no fluxo da naturalidade. E a normalidade a gente vai quebrando alguns paradigmas. O que é normal? O que te faz ser mais normal do que a pessoa que está do seu lado? Não tem como. Então seguimos no fluxo da naturalidade. Tudo segue na naturalidade. Não existe anormal. Existem pessoas no fluxo da naturalidade. Então isso daí é fantástico. Então, infelizmente, estamos vivendo esse boom no planeta Terra em que as pessoas elas estão se dispersando umas das outras. O gênero humano tem por aspiração o ser comunitário. Precisamos viver juntos, necessitamos uns dos outros. Então não adianta a gente ficar na reclamação, como o Fábio falou logo no início, na incompreensão, que o planeta não me entende, e aí cada vez mais eu vou me isolando, e se eu pudesse eu pegaria um meio de transporte, iria para uma ilha e ficaria ali no meu mundo. Não é dessa forma. Nós, seres humanos, fomos feitos para viver de forma comunitária, aqui, em microsociedades, em macrosociedades, mas o ser humano foi feito de interação. Nós precisamos dessa troca energética um dos outros. Dizem que os brasileiros gostam bastante do toque, né, do abraço, enfim. Mas nós, seres humanos, independente de onde nascemos, nós temos essa fonte que é o ser comunitário. Nós necessitamos uns dos outros. E aí o abraço, ele promove transformações magníficas. Existem relatos, isso daí agora indo para o campo científico, existem relatos de pessoas que já se curaram de depressões, inclusive, por conta de abraços. Às vezes é aquele seu colega de trabalho que é bem difícil de lidar. Mas você promovendo, a cada dia que você chega, um dia você dá um bom dia, ele não responde. E aí você vai continuando no bom dia, vai chegar um dia que ele vai responder. E aí depois você começa a empreender no seu dia a dia um abraço. Todos os dias que você chega no seu trabalho, você dá um abraço. E aí ali você vai fazendo a terapia tanto com você mesmo, porque você vai quebrando o paradigma de que o outro é uma pessoa tão difícil, que o outro não merece tantas coisas, que você, enfim, aquela loucura que a gente cria de que para que eu não absorva a energia do outro, é para que eu não fique infectado com a negatividade do outro, eu vou para aquela minha ilha, né? Aí eu vou criando esses abismos, né? Porque sempre o outro está bem pior e eu estou num pedestal muito melhor do que o outro e aí vai. Então, quando eu vou empreendendo no ambiente do meu trabalho, inconscientemente, a líder lá do meu trabalho, do meu antigo, do antigo local que eu estava, ela inconscientemente ela empreendia a terapia do abraço. Mesmo que tivesse com aquela raivinha, às vezes a gente está com aquela raivinha porque discorda com alguma coisa, enfim, mas mesmo assim, todos os dias pela manhã, ela abraçava todos da sala. E parecia que todos, mesmo com aquela raivinha, ficavam no aguardo do abraço dela. É tanto quando ela chegava e já ia para um outro setor, passava direto, as pessoas ficavam como se tivesse faltando alguma coisa. O dia não estava ainda completo. E aí a gente alertava, dizia assim, olha, está faltando
o abraço. E aí ela vinha e dava o abraço. Então o abraço é muito gratificante para a nossa alma. Nós precisamos desse toque. E quem tem dificuldade em abraçar, hoje vai ter uma ótima oportunidade de romper. Ah, eu não sei abraçar, né? Porque tem gente que abraça que o máximo que consegue tocar é, não sei, uma roupa com a outra, assim, né? Um pouquinho com um pouquinho, né? Não consegue abraçar, encaixar, né? Mas a gente vai ver que não precisa necessariamente todos os abraços serem encaixados, porque a gente vai aprender outras formas, né? Também aqui. Então, todo gesto de amor que recebemos pode ser sentido pelas 3 instâncias do ser: física, psíquica e espiritual. Um exemplo é quando o indivíduo sabe que a sua família o ama pelas palavras proferidas ou pelo sustento que lhe é garantido, mas não se há o carinho físico, fica faltando uma dimensão. Ou seja, atualmente, diante da dinâmica da vida, os pais eles dão o iPhone, já está em qual? Que fica mudando os números, né? Já está no 7, qual? No 7 Plus, porque, né? Aí já está no 7 Plus, então aí dá para o filho o 7 Plus. A escola o melhor possível, curso de inglês, piano, hipismo, tal. Mas às vezes esquece do que o dinheiro jamais paga. O toque. O toque. Então, é esse caso aqui, essa tríade, o físico, o psíquico e o espiritual. Então, às vezes, faltou ali o toque. Porque ali faltou a união da alma de um com o outro. Então, sempre vai estar uma relação incompleta ali. Sempre vai estar uma relação incompleta. E isso daqui verdadeiramente repercute no psique da pessoa, do ser humano, nós. Né? Existem pessoas muito desconfiadas que às vezes têm mania de perseguição. Ah, deve ser esquizofrenia, sei lá, alguma coisa. Sempre no rótulo, a gente já vai botando logo o código de barras na pessoa. Mas na realidade, se ela participasse de uma terapia do abraço, de forma continuada, diante do toque ali, e a gente abraçar as pessoas que nós temos menos afinidade, é o grande desafio. É tão legal, às vezes, quando a gente tem uma discussão num relacionamento, por exemplo, e aí a gente acaba fazendo as pazes diante de um abraço. Ninguém precisa mais dizer nada, só abraçar. Ali já selou, né? O me desculpe, me perdoe, enfim. Porque às vezes existem pessoas que têm dificuldade em pedir desculpas, mas ela teve a sensibilidade de abraçar. E ali você tem que entender que é a verbalização do corpo dela, diante da união muito maior do que as palavras, diante da união do coração, o seu com o da pessoa. Então é fantástico, né? Há muita gente por aí precisando de um abraço nos hospitais, prisões, asilos, ou talvez no trabalho, como eu falei anteriormente, né? Na escola, na família, alguém que esteja próximo fisicamente de nós. Vidas gritam por isso. Até eu coloquei aqui a brincadeirinha do Snoopy. Mãos ao alto, isto é um abraço. Recentemente no Parque da Sementeira, teve uma feira que tinha uma barraquinha que tinha assim, abraço gratuito. Era só abraço. Não tem a barraquinha do beijo? Era a barraquinha do abraço. Então você chegava na barraquinha e recebia um abraço. E as pessoas ficavam meio, isso daí que é alguma coisa, né? Diante daquela separatividade que nós somos condicionados, né? Então, quem sabe formar agora um grupo, já existe um grupo do Reiki, quem sabe formar agora um grupo de terapeutas do abraço. Então, nas prisões, né? Comumente existem os evangélicos, né, que vão, né? Existe a parte religiosa, né, que às vezes vai lá nos presídios. Mas nunca, eu acho que chegou um terapeuta do abraço para dizer assim, olha, hoje eu só vim só para te dar um abraço, né? Porque não existe mais a separatividade. A gente tem que entender que ali são pessoas que erraram, sim, né? Não estou fazendo apologia ao crime, ainda bem que está gravando. Ali são pessoas que erraram, sim, que estão pagando pelo que fez, sim, assim como todos nós podemos
é fazer a mesma coisa ou pior do que aquela pessoa que está ali, mas continua sendo um ser humano. Continua sendo um ser humano. E aí, quanto mais a gente vai se espiritualizando, vai quebrando paradigmas condicionados, retirando véus da ilusão, a gente vai cada vez mais tendo essa certeza que são seres humanos. Seres humanos cumprindo ali as diretrizes da norma estabelecida em cada país, em cada canto aí deste planeta. Mas são seres humanos. São seres humanos, não é? Então, prisões, asilos, né? Mas não precisa ir muito longe, não. Às vezes você tem aquela sua avózinha, às vezes tem sua mãe, tem seu filho, tem seu irmão, que está ali louco por receber um abraço. E você sai de casa e às vezes acontece como hoje aconteceu com o irmão do nosso voluntário, tem um acidente automobilístico, faz a passagem e você perdeu a grande oportunidade de dar aquele abraço, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, vidas gritam por isso, vidas pedem por abraço. Então vamos abraçar mais a partir de hoje. Você já abraçou com os olhos? Lembra que eu falei lá no início, né? Que é possível. Olhe para o seu lado e execute essa tarefa com muito amor, saudando o Deus interior. Enxergue nos olhos de quem está ao seu lado, Deus. Abraços têm vários efeitos reguladores, entre os quais desenvolvimento do cuidado, carinho e ternura consigo e com o outro. Então, vai resgatando a autoconfiança. Você, quando toca mais o outro, você está dizendo assim, eu confio mais em mim. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não abraço tanto porque o outro pode interpretar que eu estou com maldade, estou tirando uma casquinha do outro. Mas isso, tirar a casquinha ou não, vai depender de como você se porta, qual a sua postura, de como você se comporta diante com o outro. Porque eu nunca abracei uma pessoa que eu tive essa sensação que estava tendo uma outra intenção. Porque tudo é a forma de como você se posiciona naquela forma, né? Então não há o que temer essa questão. A não ser que o seu campo mental já esteja aberto para essa questão e aí você vai transmitir por meio de uma projeção que é o outro que está fazendo isso em relação a você. Quando na realidade é o seu inconsciente dizendo que você queria que fosse daquela forma, né? Ampliação da autoconfiança, como eu falei, e consequentemente da capacidade de confiar no outro. Vamos confiar no outro. Vamos confiar que Tomásia vai me dar um abraço de coração porque ela gosta de mim verdadeiramente ou simplesmente porque a gente está sendo apresentado agora, eu vou dar um abraço sem exigir nada em troca, simplesmente ali, aquele momento que vai ser tão importante para mim quanto para Tomásia, né? Fortalecimento da autoestima, mais uma vez, desenvolvimento da integração e do vínculo com a espécie humana, desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo, desenvolvimento da linguagem. Às vezes existem crianças que dizem assim, meu filho, meu neto, sei lá, meu sobrinho já tem 2 anos e ainda não fala mamãe, sei lá quem for. É como se existisse uma lógica, uma receita de bolo para fazer um monte de coisa, né? São seres que estão se adaptando aqui no planeta Terra. Então, uns farão coisas com 1 ano de idade. Outros farão com 3 anos e está tudo dentro da naturalidade. Não é excluir do nosso dicionário, mas vamos deixar um pouquinho na gaveta e exercitar esse termo naturalidade em substituição à normalidade. Porque aquela criança, se eu começo a exercitar a terapia do abraço, ela vai se sentir segura, porque às vezes foi uma gravidez muito desequilibrada e aí, consequentemente, a mãe já não pôde dar tanto afeto ali para o filho, já nasceu numa situação que a mãe tinha que empreender outras coisas pela sobrevivência ali. E ali, naturalmente, ele vai ter alguns retardos em etapas que está dentro de uma naturalidade. E aí, se percebendo, você vai aplicando ali a terapia do abraço e tudo vai entrando na naturalidade. Tá, gente? Fantástico. Essa daqui é a criadora da terapia do abraço. A criadora quem compilou
cientificamente, tá? A terapia do abraço. Então, a terapia do abraço está registrada em nome de Kathleen Kettling, criadora da terapia do abraço. Nos diz que o abraço, além de confortar, torna mais saudável quem já é saudável, mais feliz quem já é feliz, mais segura quem já é segura. Ou seja, Kathleen, ela rompe com aquela questão de que só precisa da terapia do abraço quem está doente, quem está precisando de algo. Não, eu posso estar dentro da minha plenitude, dentro da minha existência de gratidão e ficar ainda muito mais grato, ainda muito mais feliz, ainda muito mais saudável, porque eu não preciso esperar a enfermidade chegar para que eu busque algo para melhorar. Eu posso melhorar ainda mais do que eu já estou. Ótimo, né? E assim vai. Então, eu achei bem interessante essa abordagem dela. Porque tudo precisa ser tão sério, né? As pessoas estão ficando muito embrutecidas, né? Muito sérias. As pessoas já não sorriem, piorou abraçar, né? Mas hoje a gente vai quebrar isso. Aí eu coloquei essa foto fantástica, eu achei um abraço muito bonito esse daqui. O simples ato de abraçar diminui a pressão sanguínea, o batimento cardíaco, o nível de hormônios ligados ao estresse, os níveis de cortisol e norepinefrina, hormônios do estresse, são reduzidos após um abraço. Então veja como é fisiológico, como mexe com os nossos hormônios. Então vejam as substâncias que são ativadas em um simples abraço. A gente parece que é simples, né? Ali 3 segundos, 2 segundos, mas ali a gente dá um bombardeio ali, é um SOS, um choque no nosso sistema fisiológico e também na nossa alma, né? Fiquei fã dessa foto. Tipos do abraço. Abraço da criança interior. Resgata a criança interior e deixa uma flor. Então, esse abraço, né, a gente não vai praticar fisicamente. Esse abraço é quando a gente fecha os nossos olhos, vai para uma lembrança de quando a gente tinha 7 anos, 6 anos, vai recordando ali daquela figura e entrega uma flor. Faz um ato ali simples para nós mesmos, para uma parte de quem nós continuamos sendo, e ali a gente vai exercitando, às vezes, traumas que nós carregamos da nossa infância. Existem pessoas que têm traumas violentos e muito sérios da infância. E aí, por conta disso, eu não quero nem falar. E também são pessoas que têm dificuldades com crianças. Eu não gosto de criança. Vixe, Maria, tira essa criança daqui. Porque aquela criança faz lembrar daquele estado que a pessoa recebeu aquela violência, às vezes. Então, com essa terapia da criança interior, cada vez mais a pessoa vai ali, lembrando de como era com 5, 6 anos, não como era de fatos em si. Lembra ali da fisionomia, né? E ali deixa que as forças ali da sua guiança conduzam ali a sua terapia, tá? E no final você entrega ali uma flor a você mesma. É como se você estivesse fazendo as pazes com você mesmo, com você mesma. Isso daí é fantástico, simples, extraordinário. Abraço urso. É aquele abraço que a gente dá e levanta a pessoa. Então, o abraço de urso, né, bem apertado, ergue o amigo do chão. Então, aquele abraço que você, fulano, que saudade, né, que você levanta aquela pessoa que acolhe bem forte, né, nos seus braços. Aqui eu tentei reproduzir mais ou menos. Abraço de lado. Então, vamos lá abraçar de lado. A gente costuma, né, usar no nosso dia a dia esse abraço de lado, né? Oi, fulano. Aí a gente abraça, né? Abraço pelas costas. Então, é um abraço que você dá por trás da pessoa. Quem tem um companheiro, né, um namorado, ou já é casado, enfim, ou enrolado, ou namorido, enfim, ou namorida, né? É aquele abraço que quando você está assim meio dormindo, aí o seu companheiro chega assim por trás, assim, lá, né?
Então, é esse aqui, ó, a terapia pelas costas, né? É tão bom, né, você ser acordado ou ser surpreendido com um abraço assim, dessa forma, né? Fantástico. Abraço do fundo do coração. É aquele abraço, eu comumente dou esse, é aquele abraço que a gente encaixa. O abraço é uma coisa transmutadora, né? Ela renova as nossas energias e por conta disso, tem aquela questão dos hormônios, né? Então a gente ativa a nossa essência, né? A gente vai ali e vai ativando a nossa essência cada vez mais, a cada abraço que a gente dá, a cada encontro. E não existe, eu não acredito nessa questão de, eu peguei uma energia, eu abracei Kátia e Ave Maria, depois que eu abracei Kátia, eu fiquei péssimo. Não existe isso, né, minha gente? Porque assim, se eu estou transmitindo amor, eu só estou doando, eu não estou trocando ali, só estou doando. E aí Kátia